difícil um trabalho que seja absolutamente individual. Você pode fazer sozinho, porém está fazendo para o outro ver e tem que entender. Portanto, antes de mais nada, você tem que ser competente. Quem não sabe escrever não pode imaginar ser poeta. Não faz sentido. Primeiro precisa dominar as palavras. Eu não sou muito a favor da competição. Você pode dizer que um jogo de futebol é um desafio entre dois times, por exemplo. Mas no trabalho, como pregar um prego direito numa tábua, é um empenho. Você sabe o que quer fazer, primeiro você tem que ter a intenção de fazer antes, que é a ideia de projeto. Uma projeção, vou fazer isso e tal, mas eu não vejo isso como desafio. São projetos de uma ação programada. Essa é a ideia de projeto. Você não pode construir um navio assumindo que o desafio é ver se ele não afunda. Não tem sentido. Se afundar, não chega a ser navio, coitado. Eu acho que um projeto de design é sempre um sistema de coisas e nunca uma coisa só. Então a ideia de sustentabilidade é, enfim, o sistema inteiro tem que ser sustentável para uma coisa ser efetiva, né? Os projetos de design todos passam um tanto por essa questão em diferentes níveis, assim. Num projeto gráfico, por exemplo, a gente entende que é sempre um grande sistema que tem que atender várias demandas de comunicação. Um objeto também tem suas várias demandas, que é a funcionalidade, o conforto, a sustentabilidade no sentido de como ele vai ser produzido, se isso tem um custo muito alto. Então tudo é uma ideia de sistema e sempre vinculado à ideia de projeto, né? Quando a gente projeta uma coisa, tem que pensar em todas essas camadas que o projeto tem. A maioria dos aspectos que dão caráter a qualquer projeto são de gosto, são de desejo, são capazes de satisfazer objetivos universais. Serve para qualquer um. No fundo, foi isso que nós fizemos. Colocar no espaço, de uma maneira que nós gostaríamos que fosse flutuante, sem nenhum apoio, o que é impossível, como pipa que as crianças empinam, esse papagaio. Imagina você umas placas dessa no ar. A ideia, no fundo, foi essa. A construção solicita uma técnica adequada onde a geometria ortogonal, que é da própria placa, é um retângulo, sugere que se coloque como estariam fachadas de prédios na cidade. Seja um aqui, outro ali, outro que recebe sol, outro que não, outro que recebe... E com isso nós imaginamos assim, que é fácil fazer outros arranjos. Agora sim eu posso dizer que esse negócio da arquitetura não é só a ciência em si, a técnica em si, que uma escola pode ensinar. Há alguma coisa agora que eu vou fazer um autoelogio, digamos, ou uma autolouvação, que é a experiência, e eu tenho, então, mais de meio século, me formei em 54, comecei a trabalhar imediatamente. Portanto, eu usei também a minha experiência, o que não deixa de ser... Se não é virtude propriamente, é uma vantagem que eu levo, tá certo? A composição que a gente fez abre essa imaginação das inúmeras possibilidades de aplicação dessas placas, né? Que são grandes superfícies que a gente pode imaginar tanto nas fachadas de prédios como em espaços internos, mas a ideia de continuidade e, enfim, essa outra escala. O caráter forte dessa composição é o aparente aleatório disso que está aí. É uma imagem interessante essa, aleatório, quer dizer, imprevisível. Esse plano, aquele plano. Por quê? É justamente uma das características mais fortes da cidade contemporânea. Você não tem muita certeza do que vai ocorrer. Eu acho que o mais interessante é pensar o que essa possibilidade desse formato traz, é essa ideia de uma coisa mais contínua, dos planos maiores, mas ainda assim trabalhar também a escala das placas menores. Então a gente está pensando num sistema onde a gente aproveita essa virtude da grande placa e consegue multiplicar isso em diversos formatos e ter um número maior de aplicações. Então, como se fosse um sistema que se desdobra em vários formatos.